Ele entrou na discussão da polarização, ali comentando que tanto Lula quanto Bolsonaro foram atrás do apoio dele, e aí entra nessa discussão também quando foi perguntado sobre polarização, dizendo que os governos do presidente Lula foram melhores do que o de Bolsonaro, e também opinou ali sobre o 8 de janeiro, dizendo que claramente foi uma tentativa de golpe, indo na contramão do que falou ontem Ricardo Nunes. Vamos ver aí o VT. Você está se colocando como a opção do centro democrático. Mas quem fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. O Lula não foi eleito 3 vezes à toa. É óbvio que foi o Lula. O melhor governo foi o Lula. O Lula teve 3 governos. Ele foi ajudado pela perspectiva do quadro externo, que naquela época teve a quebra do Lehman Brothers, a quebra do sistema financeiro internacional. E a gente teve a sorte de ter os bancos saneados pela CPI do Banestado. E começou todo mundo a investir aqui. Então o Lula não descobriu o Brasil. Eu disse a ele um dia, porque num canal livre com o João Elmir, com o Mitre e Companhia Limitada, o Lula estava se colocando como o Cristo Redentor e quem tinha descoberto o Brasil. Ele fez realmente 2 bons governos. E o 8 de janeiro... Mas ele foi ajudado pelo cenário político externo. E o 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Oi? O 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Você tem alguma dúvida disso? Estou perguntando para você. Você tem alguma dúvida de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe? Estou perguntando para você. Clara, absurda, desproporcional, e eu acho que é interessante como é que pode acontecer uma tentativa de golpe como essa e de repente o Lula está lá em Araraquara com o Edinho, prefeito de Araraquara, almoçando, nem sabendo o que estava acontecendo. Como é que as forças de segurança do governo não avisaram o presidente Lula de que o golpe iria acontecer? Aquilo foi uma tentativa de golpe explícita, completamente explícita. Isso é inegável. Quem nega essa tentativa de golpe quer negar a história brasileira. Isso é um absurdo quem nega isso. Quer negar a história brasileira. Sakamoto, como é que você vê essa fala e esse posicionamento, então, de Datena entre Lula e Bolsonaro? Cara, com relação ao 8 de janeiro, essa posição do Datena não é nova, né? Ele sempre repetiu isso. Agora, a ênfase que ele está colocando, né, ela tem destinatário correto, né? É o prefeito Ricardo Nunes, que ontem, né, aqui no UOL, né, questionado pelas nossas colegas em estúdio a respeito do 8 de janeiro, não viu tentativa de golpe, viu apenas um ato de vandalismo contra o patrimônio público e tentou, na melhor tradição bolsonarista, utilizar aquela coisa do e o PT, né? E os movimentos sociais, aí citou outros casos de ocupação de prédios públicos por conta de movimentos sociais, de partidos e tudo aquilo, ignorando, na verdade, que essa situação aqui estava conectada de uma maneira mais ampla, né, com um processo golpista que começou após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. A questão é que o prefeito Ricardo Nunes, como a gente depois vai comentar, ele quer e precisa do apoio do presidente Jair Bolsonaro para a sua candidatura, né? Quer os votos de Jair Bolsonaro, tem preocupação ao mesmo tempo com o teto de Bolsonaro na capital, mas quer o piso de Bolsonaro na capital de votos. E por conta disso, ele foi fazer um afago ontem. Ricardo Nunes não é de extrema-direita, mas ele vem dessa posição devido à proximidade com Bolsonaro e com seus seguidores. Ontem fez essa colocação e Datena veio e falou: olha, não dá para negar, nem quem nega isso, sabe? É um recado direto, né? Uma contraposição direta ao prefeito Ricardo Nunes, que ele criticou várias vezes nessa sabatina, né? E aí o ponto também, ele também se coloca no espectro político, né? Mais próximo de Lula do que de Bolsonaro, né? Ele se coloca nessa definição do espectro mais próximo de Lula que de Bolsonaro. O que é interessante, você vai ver entre os 4 primeiros candidatos à prefeitura paulistana, desculpa, você tem o Boulos amparado diretamente por Lula, né? Pupilo de Lula. Você tem Datena, né? Que apesar de ser crítico, se espelha, tá lá em Lula. Tem Tabata Amaral, que está em quinto também, que tem a crítica ao governo federal, mas é da base, elogia também, tem projetos que foram sancionados por Lula. Do outro lado, você tem o prefeito Ricardo Nunes e, mais ao extremo, você tem o empresário Pablo Marçal, que abraça o bolsonarismo com os 2 braços e as pernas e tudo isso mais. Então, na verdade, você coloca essa disposição, né? O que é interessante, Natália, só para terminar,
Porque é o seguinte, hoje está indo para o segundo turno, né, a menos que aconteçam reviravoltas, né, que podem acontecer, como a gente sempre comenta, o roteirista dessa grande chanchada chamada Brasil, ele é extremamente criativo, reviravoltas podem acontecer, né, mas, né, existe uma posição que hoje quem está indo para segundo turno é Boulos e Nunes, né? Então, importa também nessa dança e nesse processo quem os dois vão receber apoio, né? Então, se Datena mantém a sua candidatura e o Marçal mantém a sua candidatura, os dois podem apoiar um dos dois lados, a Tabata também. Então, essa questão dos apoios importa e a questão do comportamento desses candidatos importa, né? Marçal está cutucando muito Boulos, né? Datena cutuca muito o prefeito Ricardo Nunes nesse processo. Então, você tem, além dos candidatos principais, você tem esse segundo pelotão que também acaba criticando um lado e o outro do espectro político, que acaba contribuindo, de certa forma, com um candidato ou outro que estão na frente. Os possíveis apoios vão sendo desenhados aí, mesmo ele comentando ali de que vai no primeiro turno, né, Josias? Partindo primeiro para esse ponto do 8 de janeiro, na contramão, então, ontem do Ricardo Nunes, ele falou aí que foi golpe sim. Ontem, Ricardo Nunes tentou ir jogando por Boulos, fazendo essa comparação ali um pouco desproporcional em relação a protestos do passado. Como é que você viu a fala dele sobre o 8 de janeiro e sobre esse jogo aí de apoios? Ele termina na declaração. Primeiro, quem nega o inegável, né, que o 8 de janeiro foi efetivamente uma tentativa de golpe, não merece nem ser ouvido, né? É porque aí é um negacionista, é um oportunista. No caso do Ricardo Nunes, nessa matéria, ele soa oportunista, porque ele precisa do apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro está encrencado aí nessa tentativa de golpe e tenta negar primeiro tenta negar que tenha tido participação no estímulo que resultou no 8 de janeiro, né? Segundo, ele nega, inclusive, a tentativa de golpe. Então, como ele precisa, o Ricardo Nunes, do Bolsonaro, ele também trata o 8 de janeiro como uma agressão dos responsáveis pelo quebra-quebra aos móveis. Eles foram lá para depredar os móveis, o patrimônio do Estado nas sedes do Supremo, do Congresso e do Palácio do Planalto. Então, isso é um oportunismo que não merece nem respeito, para soar bastante claro, né? O Datena não vai a tanto. Então, ele diz, olha, aqui, sem dúvida nenhuma, foi uma tentativa de golpe. E ele faz isso para fustigar o prefeito Ricardo Nunes, que eventualmente, um dos seus contendores, se ele, de fato, for candidato, né? Agora, ao mesmo tempo, o Datena soa muito suave quando se refere ao Bolsonaro. Chegou-se a indagar se ele considerava o Bolsonaro como um personagem de ultradireita. Aí ele diz, não sei, talvez direita, talvez muito de direita, mas ele se recusa a tratar o Bolsonaro como ele deve ser tratado, como um personagem tosco, arcaico, de ultradireita, né? Então, me lembra um pouco o Datena de 2020. Em 2020, o Datena se filiou ao MDB para concorrer a vice na chapa do Bruno Covas, né? Ele, aliás, lembrou hoje que o Bruno Covas o havia convidado para ser vice. Aí ele foi esticando ali a negociação até a data limite. Depois ele reapareceu na TV, fez mais uma promessa ali. Não, na próxima eleição vou deixar a televisão, vou me candidatar. E aí ficou, nos últimos meses daquele ano, ele flertou com a esquerda, com a direita, com o centro, todos namorando o Datena, né? E depois, mais tarde, o Ciro Gomes ofereceu a vaga de vice na chapa na chapa dele para o Datena. Isso já estamos falando em 2022. Aí o Rodrigo Garcia prometeu apoiá-lo, o Rodrigo Garcia, que disputava o governo de São Paulo, perdeu, não chegou nem ao segundo turno, disputava pelo PSDB, prometeu a vaga de Senado ao Datena. E o Datena foi enrolando os dois, o Ciro e o Rodrigo Garcia. Depois ele fechou com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro é que fez papel de imbecil, porque ele anunciou num determinado dia de manhã, que tinha escolhido o seu candidato ao Senado, tinha fechado com o Datena. De tarde, naquele mesmo dia, o Datena disse que tinha pensado melhor e que decidiu permanecer na televisão, disse que a televisão é o seu espaço natural. E agora, em 2024, nós estamos assistindo a esse novo espetáculo do Datena.